Hmm. Oh, great. Alô, alô, tá bom o volume comparado com o do Maharaj? O volume da minha voz? Sim. Tá, então joia. Eu vou deixar o áudio aqui ligado. Parasmani, Haribol. Jai Jai Shri Gurudev. Haribol. Okay. Shri Gurudeva ki Jai, Shri Gurudeva. Who is this? Should I start now? Huh? Because now it's 8:30. In Indian time 8:30 now. I'm 11. Yes, Guru Maharaj, please start with the voices from your mics. Microphone बंद करो, only mic. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias a Shri Guru Gauranga, todas as glórias, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, todas as glórias a Sua Divina Graça, para Mahansa Kulashodamani, Srila Gorakshadadas Babaji Maharaj, todas as glórias a Sua Divina Graça, Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, todas as glórias da Sua Divina Graça, Vaishnava Sarvabhauma, Sua Jagannadas Babaji Maharaj, todas as glórias a todos os membros da nossa linhagem, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Haridas Thakur,
Todas as glórias a Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. Todas as glórias a Vrindavan Das Thakur, ao Chaitanya Bhagavat. Recording in progress. Hoje eu tenho que continuar falando a respeito do que eu estava falando há 2 semanas atrás. A gente já falou a respeito das consequências das ofensas ao Vaishnava. A gente está falando sobre isso para a nossa educação, para beneficiar a nossa família, nossas conexões, nossos relacionamentos e também nossa prática contemplativa. Porque se a gente comete ofensas, então a gente não obtém fruto nenhum. As ofensas, elas interrompem a nossa prática. Eu acredito que expliquei a respeito disso ontem. O Sr. Chaitanya, ele explica qual é o benefício, qual é o benefício que a terra obtém quando os Vaishnavas dançam sobre ela. Então a terra se sente abençoada. Onde quer que os devotos do Senhor estejam, por onde quer que eles estejam olhando, as 10 direções da terra, quaisquer pecados, quaisquer consequências kármicas são destruídas só por eles lançarem esse olhar deles. Logo, a companhia dos Vaishnavas, estar na companhia dos devotos puros, claro, que são os verdadeiros Vaishnavas, né? Um Vaishnava como Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e seus discípulos, quem quer que siga eles, siga os passos de Srila Prabhupada, também é um devoto puro. O devoto puro, Vaishnava, quando ele ergue suas mãos, seus braços e canta o Mahamantra Hare Krishna e dança, nos céus, quaisquer obstáculos que estejam se manifestando lá nos planos celestiais, so we have to know that in heaven, even the dancing and chanting, Vaishnavas, pure devotees, chanting and dancing, all the heavens, então ele está repetindo, né, que todos os obstáculos, todos os problemas presentes nos céus, nos planos celestiais, são removidos. Então veja como os Vaishnavas são, como a companhia dos Vaishnavas é benéfica neste mundo material. Não pense que o Vaishnava não é nada. Claro, né? Ele está dizendo que ele está fingindo que ele é um Vaishnava. Mas os Vaishnavas, eles estão sempre se escondendo, né? Eles não mostram. Eles não vão dizer, eu sou um Vaishnava. Eles ocultam isso. Então, o Srivas Pandit, ele é um grande Vaishnava. Quem é Srivas Pandit? Se você analisar a história de Srivas Pandit, você vai descobrir que ele é a encarnação de Narada Muni, a manifestação de Narada Muni. Quem é Narada Muni?
é uma manifestação do Senhor Krishna assumindo uma forma de sábio. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu ia até a casa de Shivas Pandit para manifestar o seu festival de Sankirtan. Pega, não tem problema. Áudio ligado, Pamela. Então, Gopal, acho que não lembro agora o nome dele, mas ele ofendeu Shivas Pandit, é Chapala Gopal, ofendeu Shivas Pandit e acabou desenvolvendo lepra. E Mahaprabhu disse para ele, você é pecaminoso, você criticou o caráter de Shivas Pandit. Você disse que Shivas Pandit não está seguindo a devoção, o caminho da devoção. Acredito que todos vocês já sabem que antes anteriormente Navadvipa era repleto de tântricos, né? Pessoas que praticavam magia negra. Então, Chapal Gopal, ele era um mestre nesse assunto, em Tantra. Mas quando o Senhor Chaitanya surge e manifesta o Sankirtan na casa de Shivas Pandit todas as noites, a vibração do Sankirtan do Senhor Chaitanya era tão poderosa que as pessoas estavam perdendo a fé delas no Tantra, na magia negra, e elas começaram a ter mais fé no Sankirtan de Mahaprabhu. Portanto, as pessoas começaram, né, a ir até a casa de Shivas Pandit. E Chapala Gopal, né, esse mago negro, ele começou a sentir assim, pô, eu tô perdendo meus clientes. E aí Chapala Gopal fez um plano para fazer com que as pessoas entendessem que não, o que Mahaprabhu está apresentando é o mesmo que eu. Né? A gente come carne, a gente adora a divindade com flores de hibisco, a gente bebe vinho, é tudo a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa que eu. E aí, para dar essa mensagem, Chapala Gopal foi às escondidas até a casa de Shivas Pandit. Aí estava ocorrendo um Sankirtan lá. Aí ele foi e deixou na porta da casa de Shivas Pandit carne, vinho, flores de hibisco. Então, às vezes a gente pensa, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando, mas mesmo que a gente pense isso, o que quer que a gente faça às escondidas vai ter efeito sobre a nossa vida. Vai impactar a nossa vida espiritual. Mesmo que você faça algo só na sua mente, isso vai ter algum efeito na sua prática espiritual. O que seria esse efeito? Isso quer dizer que o Senhor não vai dar as suas bênçãos para a gente. Então, da mesma forma, o Senhor Chaitanya, sendo o Senhor Supremo, ele não ia dar sua misericórdia, sua graça àquele leproso, né? Gopal, Chapala Gopal. Devido às atividades dele. Então a lepra, ela gera uma sensação de ardor. E aí Mahaprabhu disse, essa punição que eu te dei não é nada. A verdadeira punição você vai receber de Dharmaraj, o Senhor da Morte. Em breve ele vai te dar essa punição, essa sensação aí que você está tendo de ardor, não é nada.
Drisho Jogono Tumi Tomar Niskriti Korivare Nahiami. You are such a offender. Você é um ofensor tão grande. Not qualified to stand in front of me. Você não tem qualificação sequer para estar diante de mim. Eu não quero te ver. I don't want to see you at all. Não quero nem te ver. And I am not able to deliver you. Não posso te libertar. Niskriti Korivare Nahiami. Niskriti means deliver. From your present condition. Não posso te libertar da sua condição presente, da sua condição atual. Not able to deliver you. Então vejam só, o Senhor Chaitanya é a manifestação do amor, mas as ações dele agora fazem parecer com que ele seja a manifestação da ira, mas não, ele não é a manifestação da ira. Ele está repleto de... Ele tem muita compaixão. E a gente deve entender que, na verdade, ele está agindo de acordo com a necessidade do momento. Então, por que o Senhor nos dá punições? Para que a gente compreenda as coisas, para que a gente se retifique. E o Senhor, ele sempre reconhece as coisas que a gente faz. Acho que eu perdi, eu entendi errado. Mas o Senhor é sempre misericordioso. E mesmo as punições dele são bênçãos para nós. Então o que aconteceu na sequência? Então Chapal Gopal, o leproso, ouvindo o sermão de Mahaprabhu, ele manteve uma palha entre seus dentes e do âmago do seu coração ele diz: I don't know, Prabhu, anything. Whatever in my mind, what I feel, I did so. Prabhu, eu sou ignorante. Mas agora eu entendi que eu cometi uma ofensa a um Vaishnava. Actually, out of my out of my emotion, me deixei levar pelas emoções. Por isso agi dessa forma. Foi o que eu entendi, pelo menos. Qualquer ofensa que eu tenha cometido, eu receberei uma punição que está de acordo com essa ofensa. Mas você é o meu Senhor agora. Você é o meu controlador. Por favor. Pense no meu bem-estar, como eu posso me libertar das consequências dessa ofensa que eu cometi a um Vaishnava. O Chapal Gopal diz: essa é a natureza do sadhu. Se alguém está sofrendo, o sadhu quer libertar aquela pessoa, ele quer ajudar ela.
Se ele vê o sofrimento de alguém, ele quer ajudar. Então, se o sadhu é um devoto puro, anybody's distressful situation to deliver themselves. Actually, this is not the actual way to the self, to actual way, no, the actual qualification of sadhu. então essa é a verdadeira qualificação do sadhu. Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, Então, Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica na primeira estrofe da canção de Sharanagati. Aliás, do livro Sharanagati. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele surgiu aqui neste mundo material, junto de seus companheiros, seu Dhamma sagrado, com apenas um propósito: para distribuir sua compaixão, Daya, Divedoya, conceder sua compaixão, sua graça, porque o sadhu, ele sempre sente compaixão pelos sofrimentos dos seres vivos. A gente não entende, na verdade, o verdadeiro sentido do sofrimento material. Quanto mais apego material a gente tem, mais a gente sofre. Fui claro? Essa é a origem do sofrimento. Quanto maior o apego, maior o sofrimento. Posso dar um exemplo para vocês. Vocês amam o pai de vocês, né? Nós amamos nossos pais. Amamos do âmago do nosso coração. Quanto mais apego você tem pelos seus parentes, pelos seus familiares, pais, tanto mais você vai sofrer no momento da morte deles. O nível do seu apego vai definir o nível do seu sofrimento. Mas as coisas materiais estão sempre mudando. Os relacionamentos mudam. O corpo material muda. Antes vocês eram todos jovens, agora já estão velhos. Eu também já fui jovem. Quando eu cheguei no movimento eu era jovem, agora já estou velho. Tenho cabelo grisalho, nem cabelo tem. Parece até que eu vou morrer em breve. Então essa é a natureza do mundo material. Se eu estou apegado ao meu corpo, meu corpo está envelhecendo. Nossa, meu cabelo caiu. Ficou grisalho. Então essa é a natureza do mundo material. Todas as coisas estão mudando o tempo todo. Então o Sr. Chaitanya está sempre nos instruindo. Mantenha o devido respeito pelos seus relacionamentos materiais, mas não se apegue a eles. Né? Respeite-os sem apego. Siga seus deveres materiais, mas desapegadamente. Assim, pois todas essas coisas vão mudar. Né? Aqueles que hoje são seus amigos, amanhã podem se tornar seus inimigos. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente vê que é muito comum hoje em dia, especialmente no mundo ocidental. A pessoa diz, essa é minha esposa. Aí você vai lá, encontra a pessoa de novo depois de um tempo e já é ex-esposa. As coisas mudaram. Mesma coisa com esposo, ex-esposo. Nada é estável aqui no mundo material. Logo, a gente não deve ficar apegado. Devemos fazer tudo como, reconhecer que é um dever, mas não ter apego por esses deveres. Então foi isso que Mahaprabhu explicou para... desculpa. Ele voltou para o diálogo Chapala Gopal com Mahaprabhu. Então Chapala Gopal disse o seguinte: que a natureza do sadhu
é ter compaixão, né, pelos seres em sofrimento. Ele sempre quer libertar, ajudar essas pessoas. Mahanta é o sadhu. Swabhava se refere ao comportamento do sadhu. Feeling distress to deliver fallen soul, to deliver them from the distressful condition, then that Mahanto, although they have no business Então, to do, embora o sadhu não tenha nenhum dever, nenhuma ocupação específica, ele deliver the fallen soul. Ele vai até as casas das almas condicionadas e procura libertar elas dessas condições de sofrimento. Então eles vão de porta em porta libertando as pessoas. Eles não precisariam fazer isso, mas eles fazem porque eles têm compaixão. Vocês acreditam nisso? Que o sadhu vai de porta em porta libertando as pessoas? E vocês devem saber que não é algo fácil. Nós podemos fingir ser sadhus, mas o sintoma genuíno do sadhu a gente precisa realizar muito sadhana, porque o sadhana é que vai nos ajudar a destruir esses apegos materiais. You have to know this is most important part to be human form and establish Então, esse é o aspecto mais importante da vida humana, né? Realizar sadhana, cumprir com os nossos deveres, mas não ter apego. As pessoas podem nos criticar, mas a gente não deve pensar, as pessoas estão me criticando. Devemos pensar, por que as pessoas estão me criticando? Eu vou usar isso para me retificar. Elas estão procurando me retificar. As pessoas, se elas estão inclinadas a nos criticar, então a gente deve orar para o Senhor, pedindo para que Ele nos dê a inteligência para fazer o que deve ser feito, corrigir o que deve ser corrigido e aceitar essas consequências. Então, essa é a natureza do sadhu. Bhagavat, por exemplo, ele é um mahanta, um sadhu. Por quê? Porque ele está, dedicando todo o tempo dele para fazer para reunir as pessoas aqui nessa sala do Zoom, para a gente ter aula. E ter sadhusanga. Para a gente poder falar a respeito de Chaitanya Bhagavat, falar a respeito do que Vrindavan Das Thakur explicou. O capítulo 14 do Antarkanda, eu acho. Então, Chapala Gopal diz: você é meu Ishvara. Você está sempre pensando no bem-estar de todos os seres vivos, inclusive os ofensores. Por favor, me liberte. E aí ele diz o seguinte: eu me rendo a você, eu me entrego a você. A gente deve pensar nesses 3 passos. O primeiro é Anusharana. O que quer que o sadhu diga, o guru, Vaishnava,
que ele diga, a gente vai se entregar a isso. Isso é Anusharana. A gente vai seguir isso. Then, as soon as we properly perform Anusharana, E se a gente realiza Anusharana da maneira correta, ou seja, segue as orientações, então vem Anugraha. Anugraha quer dizer bênçãos. A gente recebe bênçãos do sadhu, do objeto do nosso serviço. E quem é o objeto do nosso serviço? Shri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna, Guru, eles são objeto do nosso serviço. Então eu receberei bênçãos deles. Primeiro as bênçãos do Guru, dos Vaishnavas, e aí a gente vai obter as bênçãos de Krishna. As bênçãos de Krishna vêm até nós por meio do Guru, do Vaishnava. Meu mestre espiritual, uma vez ele escreveu um artigo muito belo que dizia que a misericórdia do Senhor, ela vem até nós por meio dos seus devotos. Ela descende até nós por meio dos seus devotos. Portanto, a gente deve se entregar ao devoto. Quando o devoto está satisfeito, então o Senhor pode nos conceder sua misericórdia. Por quê? A gente pode se perguntar. Narottam Das Thakur, ele dá uma explicação muito bela a respeito disso. Ele diz que no coração do Vaishnava está lá o Senhor, descansando eternamente. Descansando, não, ele repousa ali eternamente, no coração do Vaishnava. O próprio Senhor diz. Ele diz, né? Krishna diz que o Vaishnava é seu coração, é sua alma. Um Vaishnava genuíno, que quer que ele esteja realizando, a gente deve saber que isso é prática devocional, verdadeira prática devocional. Por exemplo, Bhagavad Prabhu pediu para que eu falasse um pouco a respeito de Yukta Vairagya. Posso dar um exemplo a respeito de Yukta Vairagya. De acordo com o tempo, o local, a circunstância, as nossas ações podem mudar. A gente não vai agir sempre da mesma forma. Por exemplo, no sul da Índia, se você vai até lá, você vai ver que todos os eruditos, sacerdotes, eles não usam camisa, né? Porque quando eles prestam reverências ao Senhor, a maneira adequada de reverenciar o Senhor é tocando o peito no chão. Shashtanga Pranama, né? Que é o pranama que você oferece com a cabeça, o peito, os joelhos, tudo tocando o chão. Peito. Mas quando a gente está vestindo uma camisa, por exemplo, no peito não toca o chão. Então, quando os Gaudiya Vaishnavas vão lá vestindo camisa, eles dão risada. Eles prestam reverências, né? E aí eles falam que aquilo não é um Shashtanga Dandavata. Eles não consideram que é um Shashtanga Dandavata. Mas se você vai até a Rússia, por exemplo, no inverno, né, eu estive lá recentemente, lá é menos não sei quantos, não ouvi direito. É possível você prestar reverência no chão sem camisa? Não, não é possível. Muito gelado.
Posso dar outro exemplo para If you are vocês. fully surrendered, Se você é plenamente entregue, it was 1975. foi em 1900 e... Putz, perdi. His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj performing Nagar Sankirtan estava realizando um Nagara from Sankirtan his temple. This 35 Satish Mukherjee Road. lá num templo He's performing específico. Nagar Sankirtan. Estava As realizando soon a as he Sankirtan. comes E in this Ras Bihari Avenue, quando ele foi lá para uma avenida específica, there's actually many roads are together. That avenue, Ras Bihari. várias ruas se encontram ali naquele ponto. Joining together. Fifth direction of the road. That place, middle of the road. E ali no meio da rua, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj prestou suas reverências prostradas, né? Como uma vara de bambu esticado no chão. E aí todos os devotos ficaram, né, pensando, ué, mas para quem você está prestando reverências, Maharaj? E Maharaj explicou que aqui nessa região tem o Instituto de Pesquisas, né, Sri Chaitanya Research Institute. E nesse local, meu irmão espiritual mais velho, Srila Bhakti, perdi o nome, desculpa. E eu estou prestando reverências a ele a partir daqui. Vocês podem imaginar isso? It was Indian winter. Era o inverno na Índia. É possível fazer isso na Sibéria? Na Índia, ok, até é possível, mas na Sibéria é possível. Do lado de fora das casas, tudo coberto de neve, até a janela do meu quarto está coberta de neve. Então, é possível prestar reverências prostradas no chão, como o Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj realizou lá naquele local? Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, foi para Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. Então, a gente deve sempre considerar tempo, local e circunstância. Isso é muito importante. Então, a gente sempre deve refletir a respeito de qual é o significado de Yukta Vairagya. O Senhor, ele quer ver o quão dedicado a gente é. Por exemplo, uma pessoa muito pobre, ela não pode oferecer Rajboga, por exemplo, alimentos suntuosos, muitos doces, um menu bem rico, opulento. Ele não pode oferecer isso. Mas se ele oferece um copo de água com tulasi, só isso. Só tem isso para oferecer. O Senhor vai aceitar. O Senhor quer ver o quão apegado a gente é a Ele, o quão afetuosos nós somos com Ele. Outro exemplo. A esposa de Vidur, Padmavati. Ela tinha muito amor pelo Senhor. Sempre que Krishna ia até a casa de Vidura, a esposa dele estava lá. Padmavati. Ela se sentia tão abençoada pela presença de Krishna que, devido ao profundo amor dela,
Sempre que uma pessoa respeitosa vem até o nosso lar, a gente deve oferecer algo para ela. Então a esposa de Vidur, Padmavati, foi e pegou lá umas bananas maduras. E ela estava descascando as bananas. E aí ela jogava a banana fora e oferecia a casca para Krishna. E Krishna aceitava. Aí ela, de repente, percebeu que ela estava fazendo errado. Estava dando a casca de banana para Krishna, não a banana. E aí ela começou a jogar a casca fora e oferecer a banana. Mas Krishna disse para Padmavati: antes estava tão doce, tão saboroso, mas agora já não está mais tão doce. Isso que você está me oferecendo. Então, o Senhor quer ver o quê? Nosso humor servil para com Ele. Quando a gente demonstra esse tipo de tendência, só para se exibir para as pessoas, olha só como eu sou dedicado. Se a gente tem essa tendência a querer provar coisas para os outros, então a gente está bem distante da devoção. Tem uma explicação. Bhaktivinoda Thakur dá essa explicação em seu Kirtan. How much we are keeping just show ourselves. Quanto mais a nossa atitude é de show, de exibição, expor, veja só como eu sou um devoto grandioso, estou vestindo roupas frescas, estou de tilaka, tudo perfeito, uma aparência perfeita de Vaishnava. Ofereço várias coisas todos os dias para a deidade, com muita opulência, cozinho com ghee, veja só. Estou fazendo tudo tão perfeitamente. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas desde que a gente faça isso do âmago do coração, sem qualquer tendência a querer se exibir. De acordo com a nossa capacidade, a gente pode sim fazer essas coisas, mas se a tendência é fazer isso para ter destaque, então todo o progresso que a gente tenha feito, todas essas oferendas não vão ser aceitas pelo Senhor. Duryodhana realizou uma preparação incrível, muito opulenta, para receber Krishna, mas Krishna não aceitou. Ele nem ligou para o que Duryodhana tinha feito, nem olhou para nada, para aquelas preparações. Ele preferia a casa de Vidura, né? Ele preferiu ir lá e receber as cascas de banana de Padmavati. Então a devoção desculpa, não entendi. Então, onde há devoção, não existe essa preocupação com decoração, no caso, com exibição, né? Se exibir para os outros. Não tem preocupação com popularidade, reconhecimento. Essas coisas não ganham espaço na nossa consciência quando a gente está livre desses anseios. Então, dê o melhor de si para adorar o Senhor. Isso é Yukta Vairagya. Então, Chapala Gopal diz o seguinte, seguindo, né, o que ele está relatando.
O sadhu está sempre distribuindo a graça aos ofensores, aqueles que sofrem. Então, Chapala Gopal diz, eu me entrego a você. Se você me ignorar, quem poderá me libertar? Quem vai me libertar se você me ignorar? Eu quero ser liberto deste miserável mundo material, dessa condição miserável, dessa lepra e do ardor que ela gera. Qualquer expiação requerida, você sabe de tudo, você é Sarvagata. Por favor, me instrua a respeito de qual é a expiação que eu devo realizar para me livrar dessa condição. Você é o pai de todos os seres. Por favor, me recomende a expiação mais adequada, perfeita para a minha situação. Então, esse tipo de cultivo interior é muito importante para a nossa... Se eu faço tudo com perfeição, mas isso me infla... Não, desculpa, perdi aqui. Ele diz que o Senhor sempre vai revelar no nosso coração as respostas para as nossas perguntas. Ele vai mostrar o que a gente deve fazer a todo momento se a gente for sincero. Chaitya Guru, que é o Guru presente dentro do coração, Paramatma, ele sempre vai trazer as confirmações para as nossas questões. Ele vai mostrar, você está fazendo errado, você está fazendo certo. Ele está sempre dando as respostas. Quando somos devotos, quando a gente tem devoção, se a gente é devoto mesmo, a gente sempre vai estar se sentindo feliz com o que quer que o Senhor tenha organizado para a gente, encaminhado para a gente. Então, Chapala Gopal, embora ele fosse um tântrico, agora ele havia compreendido o erro dele. Então, ele entendeu que o Senhor Chaitanya é o pai de todos os seres. Entendeu, né? Que eu critiquei um Vaishnava e a punição perfeita foi isso que eu obtive a punição perfeita para mim. Às vezes, quando a gente está sofrendo, a gente pensa: por que o Senhor está me punindo? Eu estou servindo Ele deveria deixar tudo, fazer com que tudo estivesse a meu favor, mas o Senhor me colocou numa condição de sofrimento. E a gente deve entender que quando Ele coloca a gente numa situação de sofrimento, isso é perfeito para nós. É o que a gente precisa. Tudo que o Senhor faz é benéfico para nós. Tudo é benéfico. Na língua bengali tem essa citação aí. Né? O que quer que o Senhor faça é benéfico para nós. Shila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, meu mestre espiritual Shila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, ele sempre
Eles sempre diziam, one incident. There are aliás, two friends. em um dado One incidente, friend haviam dois amigos. Um acreditava em Deus. Eles relatavam essa história, né? Um estava no modo da paixão, um amigo estava no modo da paixão, influenciado por Rajas. Ah, não, desculpa, ele diz, um acredita em Deus e outro não. E aí o que não acredita em Deus é muito apaixonado, né? Predominado por Rajas. Já o que acredita em Deus, ele acreditava que o que quer que o Senhor viesse a fazer era favorável, era bom. Então um era um ateísta e outro era um teísta. Ateísta é Nastic. Ele está sempre dominado pela paixão, por Rajas. Já o Astic, o teísta, ele acreditava que tudo que Deus fazia era benéfico. Então, esses dois amigos, certo dia, decidiram caminhar pela floresta. Uma floresta profunda. E eles foram caminhar descalços. Uma densa floresta. Como quando Chaitanya Mahaprabhu passou por Jarikanda floresta entre Vrindavan e Jagannatha Puri. Então eles estavam lá caminhando por aquela floresta. Aí o ateísta bateu o dedão numa pedra. E aí feriu o dedo. Começou a sangrar. Começou a sangrar muito. E aí o amigo dele, que era ateísta, Astic, que acreditava em Deus, né, que sempre acreditava que o que quer que Deus fizesse era bom, Não, peraí, o ateísta ficou muito irado e empurrou o amigo dele, né, que acreditava em Deus. Empurrou ele de tão bravo que ele ficou com a situação. O ferimento dele. E aquele que acreditava em Deus, ele tolerou tudo. E aí, lá naquela floresta tinha um poço coberto por folhas. E aí, não sei se eu entendi direito, mas parece que ele foi empurrado dentro desse poço. Aí o ateísta, né? Eu gostaria de saber qual o benefício que Deus reservou para você te derrubando aí dentro desse poço. Não. E aí ele seguiu adiante. E aí umas pessoas furiosas ali, bravas, foram e pegaram o ateísta. E eles eram pessoas que tinham fé em Kali. Eles tinham uma superstição de que se eles sacrificassem, eles eram ladrões, né? Eles acreditavam que se eles sacrificassem algum ser vivo diante do altar de Kali, eles obteriam
Eles obteriam coisas mais valiosas assim, nas próximas tentativas de roubo deles. Então eles decidiram que eles decidiram que ia matar ele, né? Aí estavam preparando ali o sacrifício pro ateísta. Aí eles tinham ali um dado instrumento. Não, preparando a guilhotina. Prepararam a guilhotina para o ateísta. So anyway, they are just trying to prepare, and when the preparing, this naturally he also trying to save his life. E aí, né, o ateísta está tentando se livrar daquela situação. Empurrava eles. Mas aí eles iam lá, batiam nele, derrubavam ele no chão e ele teve ferimentos, começou a sangrar. E aí chegou ali uma pessoa com uma espada e iam decepar a cabeça dele. Aí eles viram, né, que ele estava sangrando, e aí a superstição deles era que se tinha algum defeito no corpo de alguém que eles fossem sacrificar diante de Kali, se eles fizessem isso, todos os membros da família morreriam. Todos os membros da família deles. Então eles foram lá e livraram o ateísta. Falaram, some daqui. Zarpa. E aí ele estava pensando, nossa, meu amigo, ele estava certo, aquilo é correto. Se isso não tivesse acontecido, eu podia estar morto. Se não fosse aquele ferimento, não fosse o sangramento. Né? Aliás, graças a esse sangramento eu tô livre, graças ao ferimento. Aí ele voltou lá, né, para onde estava o amigo dele, preso naquele poço seco, sem água. Retirou ele do poço, explicou tudo, né, relatou tudo que tinha acontecido. Agora eu acredito no que você disse, meu amigo. Essa situação, né, aconteceu exatamente o que você disse na minha vida. Aí ele perguntou, bem, você passou a noite toda aí preso nesse fosso, qual o benefício que você obteve? E aí ele disse, meu amigo, é muito fácil compreender o benefício que eu obtive. Pense bem, se eu estivesse com você, aquela gangue lá iria me sacrificar. Você me empurrou aqui, eu caí dentro desse buraco, desse fosso. Passei a noite inteira aqui. Bem, foi o Senhor quem organizou, arranjou isso. E foi bom para mim, eu me safei, né? Então, Srila Bhaktisiddhanta Tamada Goswami Maharaj e meu Gurudeva costumavam relatar essa história. Então tinha Paulo Gopal, antes ele era um tântrico, não praticava magia negra. E aí agora ele já tinha compreendido que o que quer que o Senhor faça é bom para nós. Agora o Maharaj está abrindo para perguntas. Já deu quase 1 hora de catar. Eu tenho meia hora para responder as perguntas de vocês. Então podem fazer perguntas. Maharaj, there's a question. Okay. Pode falar, Shane, pode falar.
Desculpa, Prabhu, não tinha ouvido. Haribo, Pranam. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Coloquei ela ali em português. É possível que alguém que tem devoção pelo Senhor a pessoa tem devoção pelo Senhor, mas não é vegetariana. Ela está cantando Mahamantra Hare Krishna. Aliás, é possível que ela tenha devoção sendo que ela não é vegetariana? Ele está dizendo. Hiranyakashipu é demônio e para lá é um devoto. E ambos têm uma mesma origem, não é? Eles são da mesma família. Todos nós viemos do Senhor. Quem quer que acredite no Senhor... Não, tem pessoas que acreditam no Senhor e tem pessoas que não acreditam no Senhor. Quem acredita no Senhor e faz tudo pela satisfação do Senhor, faz isso porque tem bom karma. Mas quem não acredita no Senhor, eles não acreditam no Senhor porque tem um mau karma. São consequências negativas do karma que estão gerando isso. Então, o que quer que o Senhor faça para o nosso benefício? Quem tem mau karma, o Senhor Supremo, ele arranja situações ideais para a retificação da pessoa. Mas às vezes a gente não consegue compreender como o Senhor está nos dando chances de se retificar. A gente fica culpando o Senhor. Por que você fez isso comigo? Às vezes a gente nem sequer acredita nele. E a gente age conforme a gente deseja, né? Segue os nossos caprichos. Mas ninguém pode se libertar do Senhor. Ninguém pode se libertar da Maya, né? Da energia ilusória do Senhor, a menos que se renda a Ele completamente. Então, enquanto a gente não se rende, Maya está sempre nos punindo. There's a question here. Pamela wants to ask you a question, and she wants to present herself to you. She wants to be initiated by you, so she's interested in know what is necessary for being initiated. And she has a daughter that is not vegetarian, but she's vegetarian, she's following the principles and so on. So she wants to know what she should do to help her daughter without... How old is her daughter is? Qual a idade da sua filha, Pamela? Tem 6 anos. 6 years. She has 6 years. So she is forcing mother to prepare my food with non-veg. Forcing. Ela tá forçando. Ela tá te forçando a fazer preparações envolvendo carne ou não? Ela só quer comer carne. Ela não. She just wants to eat meat. She just wants to eat meat. Wants to eat meat. How she know what to eat meat? The daughter wants to eat meat. She doesn't want. She says to her mother. She asks for it to prepare meat. Now she should try her best way. How our daughter can survive without meat. Ele está falando, né, que sua filha pode viver sem carne. Tem comidas deliciosas que não envolvem carne. Sim. You know this. There is many also Brazilian devotees.
they know how to cook. Os devotos no Brasil sabem fazer preparações deliciosas, sem nada de carne. Uhum. And she wants to know what she needs to be initiated by you. First of all, Em primeiro lugar, need to be surrender. precisa se entregar ao Senhor, Surrender to our parampara. se entregar ao nosso parampara. And E with her best ability to com, chant, dar o melhor de si para cantar o Hare Krishna as Mahamantra possible. o tanto quanto lhe for possível. There's no question of 16, no question of. Não tem essa de cantar 16 voltas, 32, Question 64. is how much time O left importante é o tempo que você tiver sobrando, você usa para gossiping, engage, servir o Senhor e não ficar fofocando. chanting, Cantar o Mahamantra, chanting through some seva. realizar algum seva, para usar esse tempo para servir, para cantar o Mahamantra. Raise your daughter. Eduque a sua filha, cuide dela, Krishna consciousness. That is also service. eduque ela com consciência de Krishna. Isso é um tipo de Raise your serviço daughter também. Isso é seva. with Krishna consciousness. This is also one service. Isso é um seva. Anyway, inspire people to Tente serve. inspirar as pessoas a servirem. Best ability Dê o melhor de si when you establish your behavior to practice devotion and other people. Dê o melhor de si para seguir o comportamento devocional e praticar consciência de Krishna. Assim, as pessoas também vão se sentir inspiradas a servir. As soon as Tá? Foi claro? such tendency Sim, not to sim. waste your time, Então, se a gente tem essa tendência a não ficar perdendo tempo, your daughter is Lord's daughter. That daughter is entenda Lord's daughter. que a sua filha é a filha do Senhor. O Senhor lhe deu ela Looking after her. para que você cuide dela. With such mood, when you look after your Você tem que husband, cuidar, né, Krishna servant, do seu esposo, serve. filho, Instead of como working servos de nowadays, Krishna. husband and wife both get quarrel. Hoje em dia, esposa e esposo ficam só brigando. Cooperating when Em vez de cooperar, they Nossa, coisa de serve Lord. eles ficam brigando, mas eles devem cooperar para servir o Senhor. Serve Lord. Sobre todos os aspectos, eles devem cooperar para servir o Senhor. Todos os aspectos da nossa vida, a gente deve estar servindo o Senhor. How much Então, quanto mais a gente estabelece esse tipo de humor no nosso coração, get initiation. mais qualificado a gente fica para ser iniciado. Always we are getting initiation. Always we are student. Somos sempre estudantes. Never good. Right? Não deve pensar que a gente, sou bom demais. Não, a gente sempre é estudante, So, even I am sempre aprendendo. also Eu disciple. mesmo, I am not eu também me vejo como discípulo, não como guru. Eu sou um discípulo, não um guru. It's a Lord's qualities. Yeah. Lord's service is beyond of service. Unlimited service. Há uma quantidade limitada de serviço para se prestar ao Senhor. Então a gente deve dar o nosso melhor para servi-lo. So whenever you are able to finish, practice properly, Então, se você pode maintain your estar life praticando, without non-veg food, always se abstendo do consumo de carne, connection with God, procurando manter uma conexão com o Senhor. fully qualified, Então, completely se você qualified. precisar dessa forma, você é plenamente qualificado para ser iniciado. We should think about that. A gente deve Like a swimming, swimming, pensar a respeito do seguinte, you think, I learn swimming, then I can jump to por exemplo, sobre nadar, né? Se você pensar, eu sei in order nadar, então to learn swimming, you have to jump to lake first. Then you can learn swimming. Am I clear what I say? ele está dizendo que você quer aprender a nadar, você tem que pular no lago. Né? Jump. Não é pensar, não, primeiro eu vou aprender e depois eu pulo. Não, pula e aprende. Proper mood of Lord service. Então a gente deve Then procurar servir. you're qualified. E aí gradualmente a gente vai se qualificando. E podendo. E aí, naturalmente, a gente obtém a qualificação para ser Am I clear iniciado. or not?
Foi claro? Am I clear? Yes. Okay. Yes, very clear. Okay, any question? Yes, Shila Gurudev. Who is this? Go ahead, I know. Go ahead. গুরুদেব দিব্য পারমাত্মিক রত্ন গ্রন্থে লেখা আছে যে পরম গুরুদেব মায়াপুরের যখন মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন পরম গুরুদেব ছিলেন লিখেছেন। আর ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ একটা হিন্দি গ্রন্থ মেরে পরম শ্রেণী প্রভু ওটাতে লেখা আছে যে পরম গুরুদেব ছিলেন না। ওটা হচ্ছে যখন ওরা ভজন কুটির ভিত্তি স্থাপন হয় তখন উনি গুরুদেব ছিলেন। যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা তখন নিশ্চয়ই ছিলেন। And any question? Alguém tem mais perguntas? Hare Krishna Maharaj. Yes, any question? I've been wondering, Maharaj, during initiation you told me Ele está pensando a respeito do seguinte: quando ele recebeu a iniciação, Maharaj disse para ele que ele tinha que cantar uma mantra meditando em Radha Krishna. So I was wondering if there was some book that we could read more about this to help with the meditation. Books I'm writing now. Desculpa, eu não consegui entender. Almost. Ele falou que está escrevendo livros agora. Aliás, o livro que ele está escrevendo já está praticamente pronto. More forward I have to write and then I have to look who can publish them. E aí, terminando de escrever o livro, ele vai ver quem pode publicar ele. O nome do livro é The Power of the Holy Name, Poder do Santo Nome. Poder do Nome Divino. Then, any question? Alguém tem mais alguma pergunta? Bhagavad question, Bhagavad. Давай. Shila Gurudev, thank you very much for your Harikatha. And my question is, Minha pergunta é: what we should develop first? A gente deve desenvolver primeiro. Love to God, and then to society, to relatives, and to like myself, or at first will be love for myself. First of all, amor pela sociedade, ou primeiro o amor por si próprio? Aí ele está dizendo: quando a pessoa ama o Senhor, ela entende que tudo pertence ao Senhor. Quem desenvolve amor pelo Senhor automaticamente desenvolve amor por todos. Essa é a resposta. Então, se a gente quer ter amor pelos outros, a gente tem que ter amor pelo sadhu. Não, a gente tem que estabelecer uma relação com o sadhu, porque o sadhu tem amor por Deus. E a gente pode desenvolver, portanto, amor por Deus. O sadhu tem um amor imaculado por Deus. Naturalmente tem amor imaculado também por todos os seres vivos. Não discrimina nenhum ser vivo. Respeita a todos. Respeita sem qualquer hesitação. E a gente pode desenvolver isso por meio de sadhu sangha. Yes, Shila Gurudev, thank you very much. Okay, any question? Shila Gurudev, Joan have questions. Prabhu. Very good, Pranam. I have heard so many times about the stone. Eu ouvi tantas vezes. Many acharyas. What is the meaning of it? This that they keep a stone of grass in the mold. You know? What is the meaning of this? You today spoke about this also. A straw of grass in the mouth. A straw in the grass. A straw in between teeth. Ele está querendo saber qual o significado de manter uma palha entre os dentes. Isso quer dizer estar livre de qualquer tendência de argumentar. Esse é o significado de manter uma palha entre os dentes. O que quer que você venha me dizer, eu vou ouvir e vou ser receptivo.
Esse é o significado de manter uma palha entre os dentes. Gurudev, one more question from Sriram Radhakrishna Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj, Tanvat Pranam. Maharaj, my question is it fine to be ambitious on a devotional service? Like to have ambition, like saying, I need to achieve this certain level of seva. É positivo ter ambição no caminho devocional. Not getting it automatic. Eu quero alcançar isso. Isso é positivo. Ele está dizendo, sem entusiasmo, utsaha, não há determinação. Definitivamente a gente precisa ter utsaha para realizar serviço devocional. Cada atividade devocional a gente deve ter entusiasmo. Cada aspecto do nosso comportamento deve estar voltado para o serviço ao Senhor. Devoção não é um show. Devoção é amor puro pelo Senhor. E quando a gente tem amor puro pelo Senhor, aí a gente pode compreender o Senhor e compreender que todos os seres vivos são aspectos do Senhor, emanam do Senhor. Aí a gente vai poder realmente respeitar. O verdadeiro devoto, ele não tenta enganar ninguém. Outros podem até enganar ele, mas ele não vai enganar de volta, ele não vai se vingar de ninguém. Meu avô, quando eu era pequeno, eu ia com ele até o templo Adimata, né, Shri Chaitanya Mata. E aí ele me disse o seguinte: serviço devocional deve ser realizado sem qualquer anseio por reconhecimento material. Aí o Senhor vai aceitar. O que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Assim é que o Senhor vai aceitar realmente o nosso serviço. Agora, se eu quero reconhecimento, o Senhor não vai aceitar meu serviço. Quando o verdadeiro serviço realizado, serviço genuíno realizado, a gente não, o serviço genuíno é aquele onde você pensa, não, isso aqui não é uma qualidade minha, o que eu estou fazendo não é meu mérito. Eu não estou fazendo nada, eu não estou servindo. Esse tipo de humor deve ser estabelecido gradualmente por meio do cantar do Mahamantra, por estar na companhia do devoto puro, um verdadeiro devoto puro. O devoto puro, ele sabe de tudo, mas ele age como se não soubesse de nada. Thank you very much. Gurudev, one more question from Raghunath Das. We have a couple of minutes, Gurudev. Yeah. Raghunath Das. Guru Maharaj, I have a question. In one of your Harikatha, I heard you saying that we know already that Swan Mahaprabhu's philosophy is non-sectarian, non-judgmental. O movimento de Mahaprabhu não é sectário. He himself chose out of the four sampradaya, he chose one sampradaya. Mas veja só, ele escolheu uma sampradaya dentre as quatro. Então, como que a gente pode harmonizar isso, né? De que ele não é sectário, sendo que ele escolheu um secto específico? Então, Mahaprabhu é Deus, o Senhor Supremo. Ele é o próprio Shri Krishna. Mas ele está aqui agindo como um devoto para nos ensinar como seguir no caminho devocional. E o primeiro passo é aceitar uma sampradaya. बच्चों के साथ कभी-कभार इस खेल में शामिल हो
That's what a minute. So what happened? So he is always showing us this, without accepting any parampara. Então, o Senhor está nos mostrando que, sem aceitar um parampara, uma linhagem, a gente não pode se conectar com o Senhor. Sua pergunta é sobre como que a gente pode ser não sectário, certo? Por exemplo, em uma casa, né, onde há uma esposa casta, está ocorrendo um festival ali. E aí tem muitas pessoas ali. E essa esposa casta está recebendo a todos, né? Dando as boas-vindas a todos. Mas a conexão íntima, ela só mantém com o seu esposo. Ela recebe bem a todos, mas a conexão íntima é só com o seu esposo. Entendem? Existem diferentes grupos por aí, né? Mas a gente deve respeitar todos eles. A gente mantém relações amigáveis com todos os diferentes grupos, linhagens. Mas a nossa conexão íntima deve ser mantida com a nossa sampradaya. Everybody have love. Everybody observing Lord Krishna. Observing Supreme Lord. Everybody are observing Supreme Lord. Todos estão voltados para o Senhor Supremo. Like a father and uncle, right? Por exemplo, você tem pai e tio paterno. Children in the family, you have to keep relation father uncle. Nós temos o tio e o pai. A gente deve manter boas relações com ambos. O pai é como a sampradaya que te iniciou, né, que te deu a iniciação. E o tio, ele está na família, mas ele não está naquele grupo específico, né? Então, ele está basicamente dizendo que esse tio é como se fosse as outras sampradayas. A gente deve manter boas relações com elas, né? Assim como a gente mantém com a nossa própria sampradaya. Mas você tem o pai e o tio, eles têm funções diferentes. Mas devem ser ambos respeitados. Okay, go ahead. Gurudev, I have a question. Who is this? Krishnamai. Hare Krishna. Krishnamai, actually. Dayamai Krishnamai. Okay, let's see. I have a question. What does the Lord want to tell me through my actions when I search for answers in life and I want to be told about my path, my future, about the place to live, about like the stable income, about safety, and like I started turning to astrologers, to preachers, eu tento ir até astrólogos, etc, para obter respostas a respeito do meu caminho, que eu devo fazer. E eu queria entender this behavior of me, like, do I want to say to me something through it? Eu queria entender como que eu posso obter essas respostas por meio do Senhor. Eu entendi isso, basicamente, da pergunta dela. O que o Senhor quer me dizer quando eu estou procedendo dessa forma, né, buscando respostas através de outros, de astrólogos, etc. Então, nosso comportamento a gente desenvolve por meio das relações que a gente cria. E isso define o nosso karma, nossas atividades. Então, se você quer se libertar de algum karma negativo, então você deve buscar esse tipo de essas pessoas que podem, que são verdadeiramente dedicadas ao Senhor. E aí, por se relacionar com elas, o seu modo de pensar, de encarar a vida vai mudar.
connected with Lord. If you are actually, you are like artist, right? Artist. Você é arquiteta, não é? Yeah, architect. You can think about this entire world belongs to. Então você pode pensar o seguinte: esse mundo todo, pertence ao Senhor. My profession. E eu então vou desenvolver esses belos designs de arquitetura dentro para esse universo, né, como um serviço ao Senhor. Ok. Tudo que eu for fazer, eu devo fazer para o Senhor, basicamente. If you want to think about, I want to prepare nice, tasty, nutritious food for Lord. Vou preparar algo delicioso. Quero preparar algo delicioso para o Senhor. Então, o Senhor vai nos dar inteligência para usar adequadamente as especiarias e os alimentos para preparar algo bem, algo maravilhoso para Ele. O próprio Senhor vai nos dar inteligência. Né? Deus está dentro do coração revelando as coisas o tempo todo. O Senhor que é o verdadeiro Criador. Nós somos só instrumentos do Senhor. Então, eu devo aceitar tudo que vem no meu caminho. Then you can see, Chitta Guru means intuition, giving always confirmation. O que quer que a gente faça, a gente deve entender que é o Senhor Supremo que está orientando tudo isso. Então ele está, né, o Chitta Guru está o tempo inteiro dando confirmações no nosso coração sobre o que a gente deve fazer. By emotion or devotion, then you can just ask to your. Então você pode, se você está com dúvidas, você pode levar suas questões para os seus superiores e eles vão te ajudar a encontrar uma resposta. Okay, everyone. There is Serhiy Sokolov Prabhu. And next Yoga Maharaj. After Serhiy Sokolov, Yoga Maharaj. Sundar Gopal Prabhu Ashtamanjari. Serhiy Sokolov is Sundar Gopal and Ashtamanjari. Okay. Sundar Gopal Prabhu, please. Я хотела задать вопрос. Jai Gurudev, спасибо большое. Можете, пожалуйста, спросить у Гурудева, в этот случай, перед тем, как мы с ним напали в Кашмире, Гурудев сказал, что живите вместе, работайте, тяжело как сны. Хочется спросить, что он имел в виду, и как бы мы ощущаем, что мы сейчас именно вот на этом пути. То есть прям, описание. Как нам сменить этот процесс? So, Guru Maharaj, question is, when we married, that time you told us that work hard. Quando a gente se casou, você disse pra gente que a gente deveria trabalhar igual burros e morrer. And we feel like now in such situation, our life is very difficult for us, and we don't understand what to do, how to overcome. Não, peraí, eu falei errado. Acho que ele quis dizer, vocês não devem trabalhar igual burros e morrer. No momento a gente está passando por dificuldades. E o que a gente deve fazer? Acho que é isso. Desculpa, tá difícil entender aqui. Neste mundo material, se a gente não está dedicado ao Senhor, a gente vê que as pessoas ficam trabalhando como burros. Essa outra parte eu não entendi. Mas o nosso propósito não é trabalhar. O
propósito central da nossa vida é o propósito de se casar, de aceitar sannyasi, aceitar a ordem de brahmacharya, né, celibato, ou de viver como retirado. O propósito é sempre um só, agradar ao Senhor. Trabalho duro e morra quer dizer morra para o Senhor, morra para viver. O Senhor é eterno. Então a gente vai poder viver eternamente com Ele, se a gente morrer para viver. Então, vida familiar deve ser estabelecida para o Senhor, focada no Senhor. Vocês têm filhos? Tem filha ou filho? Tem a filha. Então, o Senhor lhe deu uma filha. Você tem que cuidar dela, mas pensando no Senhor. Cuide dela com consciência de Krishna. Dela consciência de Krishna. Assim, o Senhor ficará satisfeito. Em relação a isso, a gente deve praticar e ela verá isso. E aí ela se sentirá inspirada para cantar também. A coisa mais importante é nós mesmos devemos praticar. Aí sim a gente vai poder propagar. Se a gente não está praticando e a gente fica propagando, isso não vai funcionar. Foi claro? So, Jogama, question, you're showing your hand. Hare Krishna, Shri Gurudev, Pranam. My question is, if I know that one person definitely committed Vaishnava aparad, se eu sei que uma pessoa cometeu Vaishnava aparada, I feel sorry for him, e eu me sinto mal por ela, eu não acho, não acho que ela é absolutamente má, mas ela cometeu um erro. Isso faz de mim também uma ofensora, por pensar dessa forma? Se você é amiga dessa pessoa, você tem que informar ela de maneira doce. Eu nem mesmo conheço essa pessoa pessoalmente, mas eu sei que ela cometeu e eu me sinto mal por ela. Isso é um problema? Não, a gente sempre deve ser compassivo. A gente deve primeiro tentar entender que tipo de ofensa foi essa. Foi uma ofensa inocente ou uma ofensa intencional? Se a gente vai e pede para a pessoa parar com isso, mas ela continua agindo da maneira errada, então é melhor se distanciar dela se ela está agindo dessa forma. Mas se eu mantenho distância dela e ainda assim me sinto mal, isso é ruim? Não, isso é a natureza do Vaishnava. Isso é a natureza do Vaishnava. Mesmo que a pessoa não consiga compreender cometer uma ofensa, a gente ora para que o Senhor lhe dê inteligência para compreender e retificar isso, seja intencional ou não. O Vaishnava tem essa natureza, ele sempre deseja o bem dos outros. You are showing a hand. Why? Narokesh. Давай. We had a conversation in one book. Oh, louder. I'm not able to hear. Louder. Okay. So we had a discussion with one devotee at this account here. What? I'm not able to Bhagwan. Maybe I will bring that. Better to write. Some problem with connection. He will write a message to comments, and then we will read his question.
Madhavananda Haravina, Italy, or here in actually Montreal. I am in Nicaragua. Near Costa Rica. Exactly. Wow. I was there, Costa Rica, but not in Nicaragua. Anyway. Ele está dizendo que ele esteve na Costa Rica, mas não na Nicarágua, porque o Devoto está lá na Nicarágua. Ele ficou surpreso. Ok, go ahead. Está esperando a pergunta. Hare Krishna, Dandavata Pranam Gurudev. One small question. Actually, it's like most of devotee chanting, like we know there is Kavacha, and mostly devotee know about Narasimha Kavacha. A maior parte dos devotos sabe sobre Narasimha Kavacha. E recentemente eu li eu li a respeito do Narayana Kavacha, então eu queria saber a respeito desse Narayana Kavacha, quais são as regras, as prescrições para usar, para recantar esses Kavachas. Está dizendo que o procedimento está lá relatado no próprio livro, como realizar os nyasas, né, dos Kavachas. Então você tem que saber certinho o ritual para praticar esses Kavachas. Ele está dando um exemplo ali, como é feito esses Kavachas. Você tem que fazer tudo apropriadamente, corretamente. Se você lê apropriadamente, realiza o ritual de maneira correta, aí esses Kavachas vão ter efeito. Sem o ritual, se você só lê, eu não sei o quão eficaz isso pode ser. Mas de qualquer forma, Harinam, Harinam mesmo sem ritual funciona e dá até mais benefício. Você não precisa fazer Anga Nyasa, não sei o que, todos esses Nyasas. Você pode simplesmente cantar. Sim, você explicou muitas vezes a respeito. Falando, Harinam já é poderoso. Você não precisa, na verdade, fazer uma prática para tornar ele mais poderoso. Narayana Kavacha e Kavacha são como galhos da árvore, de uma árvore. Se você canta uma Mahamanta Hare Krishna sem ofensa, sem cometer ofensas, então a árvore toda vai ficar... Você vai nutrir a árvore toda e esses galhos também. Tudo vai ser beneficiado. Um grande pecador, se ele se abriga sinceramente no santo nome, todas as consequências do seu mau karma serão automaticamente destruídas. Então é melhor tentar desenvolver fé no santo nome, certo? Sim. Sim. Desenvolva fé no santo nome, mas também respeite os Vaishnavas. Hoje em dia as pessoas estão cantando o santo nome, mas elas não estão mantendo fé, uma boa fé nos outros Vaishnavas. Hoje em dia, devido à influência de Kali Yuga, eu só tenho fé em quem eu gosto. Do contrário, se eu não gosto da pessoa, eu não tenho fé nela, eu critico, trato mal, mas isso não é o comportamento Vaishnava. A gente deve respeitar todos.
Okay. So it's actually no need to like separately Então chant não há Kavacham. necessidade de cantar separadamente o Kavacham, If certo? someone has desire to chant, Se alguém tem desejo de cantar, a gente não pode dizer não. if they don't, even when they want to get advice, then you can give advice. And if they don't want to get your advice, if you give them advice, it will not work. Se você dá o conselho para alguém, uma pessoa não quer seu conselho, não vai adiantar. Okay. Mas se ela quer um conselho, aí sim Thank você you vai so dar um much. conselho. So, can I chant Kavacham? Eu posso Narayana Kavacham. cantar o Kavach? Eu gosto do Narayana Kavach. Você é um grande pandita. Your pronunciation Sua right, pronúncia é correta, não é? I have good pronunciation, but still need work. Eu tenho uma boa pronúncia, mas ainda preciso melhorar. I need chanting, if you chant Kavacha, minimum 64 round chant. Se for cantar o Kavach, pelo menos 16 voltas do Kavach, ok? Você canta uma Mahamantra e ainda canta também 16 voltas do Kavach. Yeah, I don't chant now such. No momento eu não canto essa quantidade toda. Canto menos, muito menos. So, it's not need. Então não é necessidade. Melhor tentar cantar mais uma Mahamantra. Okay, great. Dwarkaresh wrote his question, Maharaj. Yeah, okay. Dwarkaresh question. Who had the minute last time? I have to go. У нас последний вопрос от Даракеша. Read. Dwarkaresh. Okay, read Bhagavat. Okay, thank you. Dandavat, Guru Maharaj, a gente teve uma discussão, eu tive uma discussão recentemente com o devoto, e a opinião dele é que eu devo ir até você, Gurudeva, para obter um conselho. Que atividades eu devo realizar e onde eu devo estar? No que se refere a trabalho, qual cidade eu devo estar? A ideia dele está certa? Ou eu deveria decidir por conta própria? Onde você deve estar? Sob os pés de lótus de Krishna. Tudo pertence a Krishna. Onde quer que você esteja, pensa a respeito de cantar. Pensa nos pés de lótus de Krishna. Não pense, a Ucrânia é ruim, a Rússia é ruim. Não pense assim. Procure sempre se lembrar de Krishna. Tente manter equilíbrio entre seus deveres materiais e sua prática espiritual. Maharaj Yudhishthira explica que quem é verdadeiramente feliz neste mundo material? Yudhishthira Maharaj diz. Essa pergunta foi feita por Jamaraj e Yudhishthira Maharaj respondeu. Quem vive no seu próprio país e não tem dívida, essa pessoa é feliz. Não, estar livre de dívidas quer dizer que a pessoa está observando a prática devocional, porque o Senhor nos deu essa vida humana para que a gente possa observar a prática devocional. Então, isso significa estar sempre conectado ao Senhor. Então isso é devoção. Quem observa a devoção não tem débitos. Quem vive no seu próprio país. Qual que é o verdadeiro país de todos os seres vivos? Não é a Ucrânia, não é a Índia, não é a Rússia, nem a Europa, não é a América. São os pés de lótus de Krishna. Essa é a morada de todos os seres. Foi claro? Guru Maharaj, may I Hare ask you a Krishna question? Maharaj. Yes, last one.
Guru Maharaj, what is the real meaning of first in our life? First? What? First in Fest. F-E-S-T. Yeah. F-E-R-S? F-E-S-T. Oh, fast. Can I ask in Hindi? Yeah, fest. हिंदी बोलो हिंदी बोलो। प्रश्न ये है उत्सव का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारे जीवन में उत्सव कब होना चाहिए? अच्छा, फेस्ट, फेस्ट। ओके, अच्छा, उत्सव हमारा जिंदगी में our life most important feast. Na vida, o jejum mais importante de todos é Harinam. A gente, todo momento deve estar cantando Harinam. Hoje em dia a gente está festival, eu tô falando de festival. O verdadeiro festival é cantar Harinam o tempo todo, não ficar fazendo coisas deliciosas. A gente está mudando o significado de festival. O verdadeiro festival é esse. A gente deve estar sempre cantando Harinam, não preocupado com a língua, né? Satisfação da língua. Agora, Maharaj tem que ir. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? আমার প্রশ্ন আছে গুরুদেব, একটা বাংলাদেশ থেকে বলছি আমি। পবিত্র রূপিণী সামনে একাদশী আছে, ওইটা পালন তো অল্প সময়, পালন আছে 5টা 17 থেকে 19 পালন, তো বাংলাদেশের জন্য কি 30 মিনিট যোগ করতে হবে? নিশ্চয়, সূর্য যখন উঠবে, সূর্যটার পর থেকে দেখে না কখন ওখানে সূর্য উঠছে। Any paron, any fasting break, fast time, whatever mention, it has to be after sunrise. O momento de quebrar o jejum é depois do nascer do sol. মানে আমাদের আমি যে লোকেশনে আছি সেই Pergunta foi em hindi, né? Não dá para entender. What is the sunrise time of this Dhaka or any places? Você deve saber, dependendo do local onde você está, qual o momento que o sol nasce. Para determinar o momento certo da quebra de um jejum, como Ekadashi. তুমি এখানে দেখবে অ্যাকচুয়ালি কখন সূর্য উদয় হচ্ছে। সূর্য উদয় গুরুকে জিজ্ঞেস করে বলে। আমার তো now I'm facing travel, the 15th of August is Ekadashi for New York. Vai ser Ekadashi em 20 de agosto lá em Nova York. E eu tenho que viajar para Delhi. Aí eu vou ter que observar 2 Ekadashi. Quando eu chegar lá em Delhi, vai ser Ekadashi lá. Vai ter 2 Ekadashi para seguir por causa do voo. Anyway, so we have to go now. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavad pranams. Thank you so much, Maharaj.